Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula A164, aula relacionada a projeto elétrico residencial, cujo assunto é balanceamento de cargas. Vou mostrar para vocês uma forma simples de efetuar o balanceamento de cargas em um projeto elétrico residencial. Uma boa aula a todos vocês. Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Vamos para mais uma aula no canal do YouTube, aula A164, relativa a projeto elétrico residencial. O assunto é balanceamento de cargas após a distribuição, na verdade, balanceamento de cargas após o levantamento das cargas elétricas na residência. Bom, uma residência, nosso exemplo aqui para que façamos o levantamento de cargas, uma residência é alimentada por um circuito trifásico 380 volts, fase-fase, e 220 volts, fase neutro. Os circuitos da residência, já mostrei em uma aula como dividir os circuitos, né? Aqui eu já tenho a tabelinha dos circuitos. O que nós queremos nessa aula é fazer a distribuição de cargas. Então, o circuito 1 é o circuito de tomada de uso geral da cozinha, tem uma carga de 1.900. Circuito 2, da área de serviço de TUG. TUG para os demais cômodos dessa residência, 1.500 VA. Circuito 1 de iluminação, circuito 4 de iluminação, circuito 5, iluminação também, circuito 6, chuveiro, circuito 7, ar-condicionado, circuito 8, forno elétrico e circuito 9, chuveiro 2. Então, o objetivo é fazer a distribuição, né, a distribuição das cargas, ou seja, vamos fazer o levantamento, né, o levantamento de cargas aqui já executado, nós vamos fazer o balanceamento das cargas, de acordo com essa tabela aqui, já dos circuitos já divididos. Então, vamos lá. Podemos tentar fazer a melhor distribuição de corrente, né, a distribuição de corrente de circuito por fase. Nós vamos fazer da seguinte forma. O circuito 1, circuito de TUG da cozinha, ele tem 1.900 VA. Eu vou achar a corrente de circuito. Está aqui, ó, corrente de circuito. Como o circuito é monofásico, 1.900 dividido por 220, 8,64. Circuito 2, vou fazer a mesma coisa. Vou dividir 1.800 por 220, 8,18. 1.500 dividido por 220, 6,82. Circuito de iluminação, que é o 4, 1.000 VA dividido por 220, dá 4,54. Iluminação 5, 4,1 dividido por 220. Chuveiro, a carga do chuveiro é 6.500 watts, vou dividir por 220, 29,55. Ar-condicionado, tem um ar-condicionado na residência, vou dividir 3.600 por 220, dá 16,36. Forno elétrico, pessoal, 4.500 watts, essa carga, dividido por 220, me dá uma corrente de 20,45. E outro chuveiro de 6.500 dá a corrente de 20,55. Se a gente somar todas essas correntes, vai me dar 128,19. Como eu quero fazer um balanceamento, se a gente dividir isso aqui por 3, fazer a divisão por 3, nós vamos ter que ter uma corrente aproximada de 42,73 amperes por fase. Aí como que a gente faz o balanceamento? Se vocês observarem aqui, na fase A, eu coloquei o circuito 2 de TUG, TUG da área de serviço, está aqui, 8,18. E aqui eu coloquei o circuito de iluminação, 4,1, e o circuito do chuveiro 1. Somando essas cargas, me deu 41,83, está próximo de 42,73, não é isso, pessoal? Então está uma divisão adequada. Na fase B, eu coloquei o circuito 1, coloquei o circuito 4 e coloquei o circuito 9. Somando as correntes, 42,73. Olha, 42,73 que eu teria que ter por fase. Depois, a fase C, eu coloco o resto dos circuitos, que é o circuito 3, o circuito 7 e o circuito 8. Somando essas cargas,
43,63. Então, dessa forma, eu fiz a melhor distribuição, né, de carga entre as fases, ou seja, o melhor balanceamento de cargas realizado. Obviamente, pessoal, a gente faz o balanceamento, né, dessas correntes, lembrando que na hora de você, depois que tiver tudo em operação e funcionamento, você vai ter uma diferença entre as fases, vai depender muito das cargas que estão conectadas. Mas nesse contexto aqui, é importante a gente fazer essa distribuição aqui, ou seja, esse balanceamento de cargas, fazendo pela divisão da corrente. A corrente aqui seria 128,19 total, como são 3 fases, ficaria 42,73. E eu consegui 42,73 na fase B, e a fase C 43,63 e a fase A 41,83, que é o melhor balanceamento que eu consegui. Então, para fazer o balanceamento de carga, basta dividir as correntes, né, nas fases A, B e C, se o seu sistema é trifásico. Se o seu sistema é bifásico, dividir a corrente em duas fases, ok, pessoal? Então, dessa forma, está aí o nosso balanceamento de cargas. É bem simples de fazer. Nós fazemos o balanceamento pelas correntes, né, de cada circuito, corrente de circuito, né? Aí, após o balanceamento de carga, nós temos aqui o diagrama unifilar final. Eu tenho, na fase A, circuito 2, 5 e 6, com seus respectivos disjuntores. Tem aqui o disjuntor geral. E aqui eu tenho a fase B, onde tem circuito 1, 4 e 9. E aqui a fase C, circuito 3, circuito 7 e circuito 8. Dessa forma, fazemos o balanceamento de cargas por corrente de circuito. Uma boa aula e um abraço